Para não ter problemas após a instalação de um sistema fotovoltaico, é preciso fazer o casamento perfeito entre módulos fotovoltaicos e inversor. Isso porque, se eu não obedecer os parâmetros de entradas do meu inversor, eu posso causar vários problemas no equipamento, mesmo que a um primeiro momento ele funcione perfeitamente. Afinal, quantas placas eu consigo ligar no meu inversor? Ou seja, quantas ele suporta. Hoje eu vou te mostrar o que deve ser analisado no momento de escolher o seu inversor fotovoltaico e como a temperatura influencia na performance do seu sistema. Fique ligado e let's bora comigo para mais um vídeo. Para começar, é preciso, claro, escolher um modelo de inversor e também do módulo fotovoltaico que serão utilizados no nosso projeto. Eu vou escolher o inversor da Hopwind, que tem potência de 5 kW ou 5.000 watts, e o módulo fotovoltaico da JA Solar de 550 watt-pico. Feito isso, agora precisamos saber qual que é o número mínimo e máximo de módulos fotovoltaicos desse modelo que nós escolhemos, que eu consigo conectar na entrada do meu inversor para ele funcionar normalmente. E quando eu falo normalmente aqui, é que ele funcione e também que não comprometa a sua vida útil. Primeiro, nós vamos descobrir a quantidade máxima de painéis que esse inversor suporta. Para isso, nós precisamos consultar um documento chamado de datasheet dos dois equipamentos. Olhando para os dados do inversor, note que a potência máxima de painéis na sua entrada é de 7.5 kW, que é a mesma coisa que eu falar 7.500 watts. Então basta dividir esse valor pela máxima potência dos módulos, que é 550. Sendo assim, teremos a quantidade máxima de painéis fotovoltaicos, que será igual a 7.500 dividido por 550, que é igual a 13,63 módulos fotovoltaicos. Veja que deu um número quebrado, e não existe número quebrado de módulos fotovoltaicos. Devemos arredondar para 13 módulos. Se a gente arredondar para 14, vamos ultrapassar essa potência indicada pelo fabricante. Agora, pode ser que esteja surgindo uma pequena dúvida aí na sua cabeça. Por que eu posso instalar 7.5 kW módulos fotovoltaicos se a potência nominal do meu inversor é apenas 5.000? Bom, esse é o chamado de oversizing, que é a mesma coisa que sobredimensionamento do meu inversor. Eu não vou aprofundar neste assunto aqui, mas lá no final eu vou deixar um vídeo para você assistir sobre o tema que está completaço. Let's bora continuar aqui comigo e focar no tema principal do nosso vídeo. Quantidade de módulos máximos definidos, agora a gente pode analisar como vamos montar essas strings, ou seja, a quantidade máxima de painéis em série que podemos conectar na entrada do inversor e também em cada entrada MPPT. Aqui nesse inversor você pode ver que nós temos duas entradas MPPTs. Antes de prosseguir, tem um ponto muito importante que precisamos levar sim em consideração. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma variação da tensão do módulo em relação à temperatura. Quanto menor a temperatura de operação, maior será a tensão do módulo fotovoltaico. E quanto maior a temperatura de operação, menor será essa tensão. No datasheet, nós encontramos dados dos módulos fotovoltaicos nas condições padrões de teste, ou STC, que são obtidos através de ensaios com uma irradiância de 1.000 watts por metro quadrado e temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, valores controlados em laboratório. Então é necessário aqui que você corrija a tensão considerando a temperatura de operação do módulo fotovoltaico, ou seja, considerando a vida real, que vai variar de acordo com o local onde esse módulo será instalado. Nós vamos precisar encontrar então 3 valores específicos. A tensão de circuito aberto na menor temperatura de operação prevista. A tensão de potência máxima na maior temperatura de operação prevista. E também a tensão de potência máxima na menor temperatura de operação prevista. Daqui a pouco você já vai conseguir entender o porquê que a gente precisa encontrar esses valores. Mas agora nós vamos entrar no datasheet do módulo fotovoltaico e anotar os parâmetros que iremos precisar para realizar esses cálculos. Primeiro parâmetro é a tensão de circuito aberto, ou VOC, que aqui é igual a 49,9 volts. Tensão de máxima potência,
ou VMP, que é igual a 41,96 volts. O coeficiente de temperatura da tensão de circuito aberto, que é igual a menos 0,275% por grau, que é o mesmo que 0,00275 por grau. Esse sinal negativo no coeficiente, ele significa que a temperatura indica exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Quanto menor a temperatura, maior será a tensão do circuito. Então, se eu ir aumentando a temperatura, eu estou o quê? Diminuindo a minha tensão. Daí o negativo. Coeficiente também da temperatura em máxima potência, que segue o mesmo raciocínio, e aqui é 0,350% por grau, e aqui é o mesmo processo, a gente divide por 100 e acha em decimal. Uma coisa muito importante para levar em consideração é que no datasheet do módulo, nós não temos o coeficiente de temperatura da tensão da potência máxima. Neste caso, é indicado utilizar o coeficiente de temperatura da potência para corrigir o VMP, por isso vamos anotar esse valor aqui também. Parâmetros anotados, vamos definir que a instalação será feita em um local onde as temperaturas mínimas e máximas já estão registradas, que são de 5 graus e a máxima de 40 graus. Agora, nós podemos corrigir os 3 valores de tensões citados anteriormente. Primeiro, nós vamos encontrar a tensão de circuito aberto na menor temperatura de operação prevista, que eu vou considerar aqui igual à temperatura mínima do local. Para isso, existe uma fórmula que nos salva a vida. Ela está aparecendo aqui agora na sua tela, onde o VOC, STC, que é a tensão de circuito aberto para as condições de teste padrão, o beta é o coeficiente de variação da tensão de circuito aberto com a temperatura, e o T é a temperatura de operação do módulo. Substituindo os valores na fórmula, temos então que a tensão de circuito aberto na menor temperatura prevista será de 52,64 volts. O segundo valor que vamos encontrar é a tensão de potência máxima na maior temperatura de operação prevista. Geralmente, é considerado que a célula fotovoltaica trabalha em 25 graus acima da temperatura ambiente. Ou seja, neste local, vamos considerar uma temperatura de operação de 25 graus mais 40 graus, que é igual a 65 graus Celsius. Então, substituindo naquela mesma fórmula que eu mostrei lá no início, só que agora utilizando a tensão de máxima potência ao invés da tensão de circuito aberto e o coeficiente de temperatura da potência. Temos que a tensão de potência máxima na maior temperatura prevista será então de 36,08 volts. Já o terceiro valor a ser encontrado é a tensão de potência máxima na menor temperatura de operação prevista, que também vou considerar igual à temperatura mínima do local, como foi feito lá no cálculo do VOC. Então, corrigindo a tensão de máxima potência para a temperatura de 5 graus, nós temos 44,89 volts. Show! Agora nós já temos os valores de tensão corrigidos e agora nós vamos descobrir a quantidade máxima de painéis em série que podemos conectar na entrada do meu inversor e também em cada MPPT do meu inversor. Mas antes de passar para esse ponto super importante, tem uma coisa que é muito importante também, que é você dar uma moral aqui pro canal, né? Então, se você não é inscrito, se inscreva, pode confiar que você não vai se arrepender, tem muito conteúdo de qualidade aqui. E se você tá gostando desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário, se você gostou demais, vai lá, comenta também, você me ajuda e também você me ajuda a gerar mais conteúdos aqui pro canal. Então é importante que na hora que você for comentar, deixa aqui as suas sugestões de vídeo, o que você quer assistir nesse canal, que é seu também. Então, voltando agora, já está na hora da gente encontrar o número máximo de módulos em série que podemos conectar no inversor. Esse número precisa ser menor que a tensão máxima de entrada do inversor, dividido pela tensão de circuito aberto do módulo na menor temperatura de operação prevista, que é um dos valores que encontramos anteriormente. Ainda bem, né? Tá acabando as contas. Olhando no datasheet do nosso inversor, a tensão máxima de entrada é de 600 volts. Sabendo disso, nós conseguimos definir então que o número máximo de módulos em série ele precisa ser menor do que 600 volts dividido por 52,64, que é igual a 11,39 módulos fotovoltaicos. Ou seja, eu posso instalar 11 módulos em série para não ultrapassar
a tensão de entrada do meu inversor. Até 11 módulos. Legal isso aí, né? Mas não acabou. Tem um detalhe muito importante que precisamos nos atentar. É necessário que os módulos conectados em série, eles trabalhem com uma tensão dentro da faixa de tensão das entradas MPPTs. Isso é necessário para garantir que o inversor trabalhe o mais otimizado possível. Vem comigo que você vai entender isso tudo agora. Para respeitar a faixa de operação das entradas MPPTs, a quantidade de módulos conectados em série, ela deve obedecer essa outra fórmula aqui, onde o VIN mínimo é a menor tensão de operação da entrada MPPT do inversor e VIN máxima é a maior tensão. Já o VMPT máximo é a tensão de potência máxima do módulo fotovoltaico na temperatura de operação prevista e o VMPT-min é na menor temperatura de operação prevista, que são os valores corrigidos que calculamos anteriormente. Viu? Quando você fica falando, que esse monte de conta, pra que eu estou fazendo isso? Tá vendo? Nós estamos utilizando agora. Olhando o datasheet do inversor, você vai ver que teremos que considerar a tensão MPPT em plena carga para garantir o desempenho do inversor, que está entre 200 e 520 volts. Então já temos a tensão de operação mínima e máxima do nosso inversor. Olha o tanto de coisa que nós estamos calculando e aprendendo nesse vídeo aqui rápido, né? Muito bacana. Com todos os valores em mãos, vamos substituir na fórmula e teremos o seguinte resultado. 200 dividido por 36,08 maior do que o número de módulos em série e menor do que 520 dividido por 4,89. Então aqui nós temos como resultado o número de módulos em série tem que ser menor do que 11,58 e tem que ser maior do que 5,54. Veja então que para obedecer a faixa de tensão da entrada MPPT, eu devo conectar no mínimo 6 módulos e no máximo 11 módulos ligados em série em cada entrada MPPT. Agora vamos com calma para a nossa análise final. Deste inversor, nós podemos ligar no máximo 11 módulos em série em cada entrada MPPT. Porém, nunca devemos exceder a quantidade máxima de 13 módulos fotovoltaicos. Então, pode ser feita algumas variações. Por exemplo, conectar 6 módulos em uma entrada MPPT e 7 módulos na outra. Esse é o benefício de quando o inversor tem mais de uma entrada MPPT, é um caso específico. Você pode instalar a quantidade de módulos diferentes em cada uma dessas entradas. Além disso, os modelos dos módulos também podem ser diferentes em cada uma das entradas. Então, se for na mesma entrada, não pode ser diferente. Mas a entrada diferente, eu posso usar modelos de módulos diferentes. Além de modelos, eu posso ter também módulos com orientações diferentes para cada entrada, né? Então, na entrada MPPT1, eu posso colocar módulos orientados para o leste. Na entrada MPPT2, eu posso colocar módulos para o norte. Então, eu tenho também essa vantagem quando estou trabalhando com mais de uma entrada MPPT. Entendido até aqui, bora continuar, que ainda não acabou. Nós vamos verificar agora se o inversor vai suportar a corrente dos módulos fotovoltaicos. Eu sei que é muita informação, mas qualquer coisa é só você voltar aqui no vídeo, assistir com calma e seguir todo o passo a passo. Isso aqui, esse vídeo eu posso chamar de uma verdadeira aula de dimensionamento, né? Então vamos comigo. A variação da corrente com a temperatura, ela é muito baixa. Então eu vou considerar os dados nas condições de teste padrão. A corrente de potência máxima do módulo fotovoltaico é igual a 13,11, que é menor que a corrente máxima de entrada do meu inversor, que eu consultei lá no datasheet, e é 20 amperes por MPPT. Já a corrente de curto-circuito do meu módulo fotovoltaico é de 14 amperes, que é menor também que a corrente máxima de curto-circuito do meu inversor, que é de 30 amperes. Sendo assim, não teremos problemas em relação à corrente. Então nós podemos ligar esses módulos fotovoltaicos no inversor tranquilamente. Mas lembre-se que as strings, nesses casos, devem ser somente de módulos conectados em série. Se a gente fizer uma string com 2 fileiras e conectá-las em paralelo, as correntes dos módulos elas irão se somar
e aí não vai ter jeito, o meu inversor ele não vai suportar, beleza? Então é só se atentar para esse ponto aí também. Muito legal, né? Se tiver alguma dúvida, é só você voltar aqui no vídeo e é só mandar aqui também nos comentários que a equipe D4 vai te ajudar. Eu tô ficando por aqui, mas você tem 2 deveres de casa, você que ficou aqui comigo até agora. Assistir o vídeo sobre o oversizing, que é o sobredimensionamento do inversor, e descobrir se é possível instalar potência de painel solar muito maior que a potência do inversor. E se for possível, será que isso tá certo? O que a gente está fazendo no mercado fotovoltaico? Então clica aqui nesse vídeo para conferir e deixa aqui também o seu comentário, já que você ficou comigo até o final desse vídeo. Dully, fiquei até o final, tô aqui deixando o meu comentário, aí você comenta o que você quiser, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.